já comprei cerveja, já comprei farinha, pipoca, sardinha. Olha isso, que loucura. E assim, é muito diferente? Tipo, nada a ver ou não? A Eu gestão, falo assim, eu falo. que gerente de produto, se você, assim, a método não muda, né? Então, você Sim. tem um sortimento de produto que você tem que gerenciar, entendeu? Se você entende a lógica ali do negócio, A né? dinâmica. A dinâmica. Então, assim, você tem um sortimento, você tem um público-alvo, né? O que aquele público-alvo precisa, né? O que aquele Quanto que ele público-alvo consome, busca, quanto tempo. que faixa de preço, que tipo de produto. É só você conhecer Giro, isso, né? cobertura E aí, já era. olhando a empresa, qual que é a estratégia da empresa? Qual que é o direcionamento da companhia? E aí você vai montar a tua estratégia, o teu plano de sortimento e a cadeia de fornecimento que você tem ali. Você tendo isso muito claro, você compra qualquer coisa. Eu tava ali no momento em que eu não estava me reconhecendo como pessoa e como mãe, entendeu? Então, era uma decisão que alguém precisava tomar, sabe? Então, nada acontece por acaso, né, gente? Então, nada acontece por acaso, sabe? Eu acho que Deus tem o controle de tudo, né? Então, ele vai ali te direcionando e a gente tem só que colocar no nosso lugarzinho e entender os momentos, entender as nossas limitações para cada estação da vida, sabe? Eu sempre falo isso. Tudo que eu sou hoje, né, é o legado que os meus pais deixaram para mim. Então, eu admiro, assim, a minha mãe, a garra dela e tudo que ela construiu, né, que é o que eu sou hoje, de maneira que é o que eu quero passar pro meu filho, né? Então, eu falo que na vida nós temos estações. Então, antes do meu filho, eu tinha prioridades, que são muito diferentes das prioridades que eu tenho hoje, né? Então, minha mãe, ela me ensinou no caminho que ela achava o melhor caminho para eu seguir. Cresci, fiz as minhas escolhas. E aí, quando o Pedro nasceu, o que eu pensei? Quero que o Pedro tenha os mesmos ensinamentos que eu tive. Porque os ensinamentos que minha mãe me passou são os que me nortearam nas decisões que eu fiz pra minha vida, sabe? E me transformaram na pessoa que eu sou hoje, assim. Então, o legado que a minha mãe deixou comigo, assim, foi muito, muito grande. Combina comigo isso aqui, né? Essas pessoas, né? Esse time era muito diferente. Mas aí eu falei, não, peraí, né? Por que eu entrei aqui? Qual era o meu objetivo, né? Então, olhando estrategicamente aqui, o que eu vim fazer aqui? Eu vim conhecer o marketplace, né? Eu vim entender como que é. Então o marketplace e também a empresa Shein em si, eles têm um jeito de trabalhar que é muito diferente de qualquer empresa, assim. E olha que eu tenho propriedade, parece que eu já passei por algumas empresas aí. E assim, eu aprendo muito. Além do marketplace, mas a maneira como eles trabalham também, sabe? Eles são muito rápidos, muito dinâmicos em fazer as mudanças, né? Então, a Shein, a economia, ela tem feito muitos movimentos, né? A gente tem passado por um momento na economia que as empresas, elas têm que ter muito jogo de cintura para acompanhar as mudanças e continuar. Pessoal, novamente viemos trazer as novidades da Kaizen para vocês, nossos clientes. E começa, Lucão, qual que é o diferencial, um produto que eles estão fazendo, um certo banner Tá aí? todo mundo comentando, né, meu jovenzinho? Exatamente. É o famoso banner em tecido, que ele é muito mais nobre do que aquele banner em lona, meu jovenzinho, que já tá ultrapassado, né? Exatamente. E tem um diferencial também que é banner em tecido blockout, meu jovem. Sabe qual que é o diferencial disso, Lucão? Manda bala. A gente consegue fazer a impressão dele frente e verso, não transparecendo luminosidade ou a imagem de um para o outro. Ou seja, você consegue otimizar o material, usar apenas um, colocar frente em uma imagem, verso em outra, otimizando o material, Lucão. E para aproveitar todos os espaços da loja, nós temos também capa de alarme, meu jovenzinho, que a gente sempre faz uma propaganda usando essa comunicação visual também. Sabe uma outra coisa que eles fazem lá? O famoso Indie Banner. Ah, esse é conhecido, tá todo mundo fazendo. Você quer comunicar? Tem que ter um Indie Banner na frente da loja, meu jovem? Adesivo de vitrine também eles fazem, Lucão. Esse é diferenciado. E tem mais um aqui, ó, placas de sinalização com impressão UV, meu jovenzinho. Que Tecnologia seria acima de tudo. E o que é Ao isso invés de aí? você colocar aquele adesivo na sua placa de sinalização, pode ser preço, pode ser algum informativo, que pode ir qualquer Joãozinho lá, que a gente sempre falou, e querer tirar aquilo lá, você imprime diretamente na placa, que não vai sair, meu jovem, tem muito mais resistência e beleza. Ou seja, galera, toda a parte de comunicação que você precisar para sua loja,
a Kaizen Comunicação Visual tem para te atender. Então entre em contato lá com eles, fala que veio do nosso podcast, cita eu e cita o Lucão que o desconto tá garantido. Ave Maria, Kaizen Comunicação Visual. Fala galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo para não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Estamos aqui mais uma semana com toda aquela energia e carinho, dessa vez para trazer um conteúdo diferente, falando um pouco de marketplace. Então, galera, papel e caneta na mão que já a aula vai começar. Não é não, Lucão? Meu jovenzinho. Ah, peraí, mais uma vez, vai. Aí, agora foi. E aí, tá bom ou não? Tô ótimo. 12/8 a pressão? Tranquilinho, graças a Deus. De boa. Ave Maria, saudade seu. Eu sempre falo isso, mas é verdade, é de coração, viu? É verdade, essa semana a gente não se viu tanto, nem se falou. Nem se falou um pouco mesmo. Minha dose diária de Lucas. Inspiração, Pimenta. né? Inspiração. É isso aí, meu jovem. Recadinho importante pra galera. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Meu, e tem uma galera que tá insistindo em não se inscrever, né? E a gente acompanha, viu, galera? A gente tá vendo que você tá assistindo direto, curtindo e não se inscreveu Tem que ainda. pagar alguma coisa? Não, o dedo não dói, inclusive, tá, Não, viu? não encrava a unha, não dá Não é nada, né? Ajuda a gente a crescer, galera. É isso aí. E antes Exatamente. de iniciarmos, vamos falar de quem, meu jovem? Quem é, Lucão, que tem a melhor solução sistêmica do varejo? Tchá. Net Varejo, meu jovenzinho, aqui, ó. Explica pra galera o porquê é a melhor solução sistêmica. Galera, porque esse sistema foi desenvolvido dentro de uma rede de loja de calçados, ou seja, para atender as demandas específicas do nosso segmento e facilitar o nosso dia a dia. Então você que tem uma loja de calçados ou de confecções, entre em contato, faça uma simulação, fala que veio do nosso podcast, que vai ter condições especiais e façam lá um contato com o pessoal do Net Varejo. É isso aí, meu jovem. E o que a gente fala pra aquela galera que teima ainda, que não tem o Net Varejo, e aí oscila a internet na loja. E aí tem que ficar anotando no papelzinho as vendas, pra depois, quando a internet voltar a se restabelecer, ter que colocar tudo manualmente. O que a gente fala? Pode falar aqui ou tá? Fala. Vem pro Net Varejo, que eu não vou falar o que eu pensei. Vem pro Net Varejo, que isso não acontece, meu jovenzinho. Se a sua internet der aquela oscilada, com o Net Varejo você continua bipando as suas vendas, não tem aquela fila no caixa que estressa o seu cliente, e você continua bipando, quando a internet se restabelecer, tá tudo somado já, meu jovenzinho. Boa. E vamos trazer, falando de marketplace, integração com marketplace, que hoje tá super em alta esse tema. Tem uma galera que tá sempre falando, tem várias dúvidas, e o Net Varejo tá aqui para te ajudar. Se você quer aumentar as suas vendas, mas tá preso no processo operacional, o marketplace da Net Varejo tá aqui para te ajudar. Ele permite que você esteja integrado com os principais marketplaces do país, aumentando o seu controle e facilitando o tratamento dos seus pedidos, meu jovenzinho. Muito bom, Lucão. E sabe outra? Você consegue replicar o estoque que você tem das lojas pro marketplace. E as vendas que forem realizadas lá, vai aparecer ali uma notificação no seu sistema. Em apenas uma tela você consegue ter o controle de todas as lojas, inclusive das vendas de todos os marketplaces, para facilitar o seu dia a dia, galera. Ou seja, a Net Varejo sempre facilitando. E agora vamos apresentar a nossa professora, né? Que aqui a gente não tem convidados, tá? A galera que nos acompanha sabe que temos professores. Então vamos lá. A nossa super professora de hoje está no auge dos seus 39 anos e metade da sua vida vem sendo vivenciada no varejo. Ao todo, já são 20 anos de experiência no setor, em especial no mundo do calçados. Dentre todo esse tempo, já passou por grandes empresas varejistas como Centauro, onde ficou por 12 anos, Walmart, Magalu, Calan e Estúdio Z. Atualmente, ela é gerente de contas na Shein, onde faz a gestão dos vendedores de calçados na plataforma. Uma curiosidade que quase ninguém sabe dela é que quando mais nova, ela fazia aulas de música, tocava flauta transversal, chegou a tocar em uma orquestra e até já deu aulas de música, Lucão. Caraca!
Tá falando minha língua, né, meu João? Sua paixão atual é passar a maior parte do tempo possível com o seu filho, o Pedro Porto, de 4 aninhos, passeando, brincando e criando memórias. Senhoras e senhores, com vocês, Thalita Porto. Muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Prazer demais estar aqui com vocês, prestigiando esse trabalho incrível de vocês. Estou muito, muito feliz de estar aqui. E que detalhe, hein, professora? Olha a A gente não tem convidado aqui, né, meu jovem? Porque agora, falando sério, olha que curiosidade legal, Thalita. Nós tivemos, na verdade, aconteceu com o Japa, até se você quiser contar o porquê que a gente fala, né, que são professores. Então, a gente começou a perceber e algumas pessoas trouxe pra gente, até me mostrou, que a galera que vinha conversar conosco passava um conteúdo tão bacana que quem estava assistindo começou realmente a pegar papel e caneta e anotar. E a primeira vez que a pessoa me trouxe isso, eu falei, tá zoando. Conversa, né? A gente tava numa sala, ele falou, não, peraí. Ele foi até a sala dele, pegou um caderno e falou, ó, do último episódio, quantas coisas que eu anotei? Aí eu falei, opa, então a gente tem professores, então a gente até brinca que toda vez aqui, papel e caneta na mão que vai ter aula, né? Pois já foi. Viu? E assim, ó, até quero te agradecer já no início, porque esse episódio era para ter acontecido já o ano passado. Um ano atrás, né? Finalmente estamos aqui. Estamos aqui, a gente se falou algumas vezes e por conta de agendas não conseguimos, né, nos encontrar, Sim. mas deu tudo certo, então estamos aqui. Te agradeço a disponibilidade sua a gente sabe que o tempo é valioso hoje e você se dispôs a estar aqui com a gente, pra gente é uma alegria. Seja muito bem-vinda. Agradeço demais, gente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Valeu. Bom, Vamos falar um pouquinho da Thalita Porto. Primeiro começando com o CPF. Tá bom. Da Thalita Porto. Conta um pouquinho pra gente de onde Vamos você lá. veio, nasceu. Tá. Bom, tenho 39 anos, né? Como vocês já me apresentaram. Tem essa pequena passagem aí com professora. Foi engraçado, porque na hora que eu tava fazendo a minha... Você falou, me manda alguma coisa, eu pensei, o quê? É legal, né, a gente trazer uma curiosidade. E eu desenterrei isso, que realmente, assim, poucas pessoas ou quase ninguém sabe que eu tenho esse talento musical. Então, flauta transversal, é algo que, tipo, né, quase ninguém toca. Mas e de onde surgiu isso, a flauta? Bom, assim, eu tenho 3 irmãs, né? Então, deixa eu começar do início. Sim. Tenho 3 irmãs, né? Meus pais são evangélicos e aí nós crescemos na igreja. E aí, a igreja onde nós crescemos tinha uma orquestra muito grande. E aí, meu pai, ele foi professor de música, né? Até hoje ele é, porque hoje ele é maestro de orquestra na igreja que ele vai. Então, ele dá aula de música. Então, ele deu aula de música para minha mãe. Minha mãe também tocava um instrumento musical. Eu toquei, e mais uma outra irmã minha também tocava violino. Então, por isso que a gente acabou, né? Crescemos nesse ambiente, e aí eu fiz aulas de música, eu amava, assim, eu passava a maior parte do meu tempo, né? Quando eu coloquei lá, eu tinha tempo, né, nessa época, estudando música, e aí eu tive a oportunidade de tocar flauta transversal, né? Mas eu tenho muita vontade, eu ainda não toquei, mas no futuro, quem sabe, eu tenho vontade de tocar o violoncelo, que é o... Sim, o grandão, é um aquele violino grande. lá, o violino grande, exato. Vou ficar fácil de entendimento. Mas foi bem assim, então como eu era novinha, né, aí eu estudava, fiz aula de música, comecei a tocar o instrumento, e aí lá na igreja tinham outras que queriam também aprender, e aí eu falei, vou ajudar, né, daí eu comecei, dei aula de música ali, o básico. Manda Sim. bem, assim, na flauta. Então, naquela época, né, aí eu... Aquela época, né, gente, há uns anos atrás. Inclusive, traz o violino aí. É uma flauta, Marcos. É uma flauta. Então, assim, eu ensinava, né? Falei, deixa eu te ensinar aqui o básico da teoria, né? A Sim. leitura musical, o instrumento, a técnica do instrumento, mas foi, assim, um período curto, assim, eu diria que acho que uns 3 anos, mais ou menos. E aí, logo em seguida, eu fiz uns, 18, 19 anos, que aí foi quando eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei na Centauro, né? Então... você começou na Centauro com 19. Foi. Na verdade, eu comecei um pouquinho antes, né? Eu comecei, assim, com uns 16 para 17 anos, mas nada formal, assim, né? Então, eu fazia
trabalhei em supermercado, né, como balcão ali, trabalhei como recepcionista de clínica odontológica, mas períodos muito curtos, bem curtos, assim. E a Centauro foi meu primeiro registro, assim, né, de carteira. Então, a Centauro foi a grande escola, assim, que me formou pro mercado, né, que me ajudou, assim, a construir uma história na minha carreira. Quando né? você apareceu. Exatamente. Então, eu falo que a Centauro ela foi uma escola que me ensinou como gestão, né? Como trabalhar com produto, olhar para produto e principalmente também a minha rede de relacionamentos, né? Que foi uma rede assim de muito valor, né? Que eu construí ali e até hoje eu tenho contato com, assim, eu diria quase todos, maioria, né? Que eu fiz ali na Centauro. Então foi um período muito bom, assim, que eu diria. Então foi meu primeiro emprego. Sim. E foi ali onde eu passei também 12 anos da minha vida, né? E você começou lá na Centauro fazendo o quê? Foi alguma indicação? Tá. Você entrou lá como? Vou contar a história. Então, eu... novinha, eu não gostava de esporte, tá? Não gostava? Não gostava de esporte. Sério? Eu já ia... foi comprar alguma coisa, eu nunca esqueço. Eu entrei uma vez na loja, e aí eu tava na loja, aí eu tava com uma pessoa e ela queria que eu entrasse na loja. Eu falei, de novo, você nessa loja aqui? Eu falei, eu vou lá pra loja de moda, lá uma loja de departamento que tinha. Eu falei, você fica aí, eu não quero ficar nessa loja. Eu não gosto de esporte, né? Eu não gosto de nada que tem aqui. E eu me lembro muito disso. Aí, quando passaram tipo 1 mês ou 2, aí uma empresa entrou em contato comigo. Eu não lembro se eu tinha me cadastrado em alguma agência de emprego, Cato, né, da época, como que era. E aí eles fizeram contato comigo, falou assim, a gente tá fazendo um processo seletivo para uma loja que vai abrir uma mega store. E foi a primeira mega store da Centauro que eu entrei. E aí ela falou assim, a gente tá recrutando algumas pessoas para trabalhar nessa loja e eu queria saber se você tem interesse. Eu tava procurando emprego, né? Não tava trabalhando na época. Eu falei, topo, né? Vou. Quando eu cheguei lá, aí eu falei assim, pra pessoa, eu falei, você acredita que é aquela loja? Era a Centauro. Aí eu falei, pois eu vou trabalhar nessa loja, né? Falei, mas ok, né? Eu precisando trabalhar, não vou escolher. Lógico. E aí fiz o processo seletivo, né? Na época eles fizeram um treinamento, porque era a primeira mega store, então era o primeiro formato da loja dividido por categorias, né? Então era um marco ali na Centauro. E aí eu entrei na inauguração dessa mega store que foi lá no West Plaza, trabalhando na loja. Ah, tá, mas você fazia o que na loja? Né? Vendedora. Vendedora mesmo, que legal. Entrei como vendedora. Aí eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, como vendedora. E na época, o escritório era ali atrás da loja, né? Então, quando eu entrei na loja, que eu vi que o escritório era ali atrás, eu falei, eu quero trabalhar no escritório. Quero trabalhar lá. E aí fiz amizade com algumas pessoas ali do escritório, né? Então, quem me ajudou muito a entrar lá foi o Igor, da Babolá. Não sei se vocês conhecem. Não, de nome Igor. não. E aí eu lembro que ele trabalhava lá na época, se eu não me engano, ele era gerente de produto da categoria de tênis. Muito gente boa. E aí conversei com ele, falei, trabalhei aqui na loja, tal, se tiver alguma oportunidade, né, eu gostaria. Enfim, aí foi assim, aí fiquei 1 ano e meio lá, depois surgiu uma oportunidade para trabalhar como assistente. Aí saí de vendas lá da loja e fui pro escritório, entrei como assistente. E aí comecei... De que categoria? Eu comecei trabalhando com confecção, mas eu fiquei só 3 meses, poucos meses com confecção. E aí depois logo já comecei a trabalhar com calçados, que é com o Fábio Viana. Acho que vocês devem conhecer. Sim. E aí desde então, todos esses 10 anos... E aí você foi migrando, tipo, de cadeira Aí eu comecei dentro? eu fiquei como assistente de produto ali com o time de calçados. Fiquei bastante tempo até. E aí tiveram algumas mudanças, né? A empresa, se eu não me engano, nesse período, a empresa ela saiu ali, o escritório saiu do West Plaza e foi para Lapa, ali em frente à Polícia Federal ali. E aí, depois de um tempo, eu fui promovida a gerente de produto. Né, o Viana me promoveu a gerente de produto e aí eu fiquei cuidando ali sempre na parte de calçados, né? Então eu fazia ali a gestão da categoria de tênis infantil, de sandálias, né? E sempre ali debaixo do guarda-chuva do Viana. Do Viana. Era. Nossa. E aí, quando eu fui promovida, aliás, quem me ajudou bastante também no passo a passo ali, né? Que para mim foi um desafio muito grande, assim.
foi a Patrícia Navarini, né? É uma pessoa que a gente acaba nem vendo mais tanto ela, assim, mas é uma pessoa que me deu muita força, assim, me ajudou bastante. Quantas lojas na época a Centauro tinha? Você comprava mais ou menos? É que assim, na época, ela tinha algumas redes de loja, né? Hoje, se eu não me engano, era a Centauro. Aí tinha começado também o e-commerce, né? Então a gente fazia a compra para a loja física, para o e-commerce. E tinha uma rede que era só de tênis, né? Porque a Centauro ela era materiais esportivos, né? Calçado, confecção. E aí tinha uma rede que era só de tênis, que era By Tênis. Então era Centauro, By Tênis e tinha também a Nike Store, que tinha ido também algumas das lojas que a Centauro operava. Tá. Né? Então eram essas já lá atrás, porque hoje a operação da Nike é da Centauro, né? Parece que tá toda com eles, mas na época eram algumas lojas só. Olha. Começou assim, né? Então eram só algumas lojas. E você comprava para todas as bandeiras? Sim. A princípio, sim. Aí, conforme foi passando o tempo, foi mudando um pouco, né? Daí a bandeira By Tênis fechou. Ela não existe mais. A gente comprava antes também para o e-commerce, aí depois separou, né? O e-commerce, foi ter o time do e-commerce. Mas, assim, depois a maior parte do tempo eu comprava especificamente para as lojas físicas mesmo, né? Que aí era ali em torno de umas 180, 190, 200 lojas. Sim. Quando eu entrei, tava com 30 lojas. Nossa. Foi um boom, assim, Cresceu gigante. um pouco, né, já? Eles cresceram. Cresceu um pouco. Foi um boom, assim. Então, eu peguei a loja, assim, eu peguei a Centauro num período que era bem familiar, assim, né? Tá. Então, o Seu Bonfim, ele era muito presente ali, né? Então... É o fundador. É o dono da rede. Então, foi uma fase, assim, de crescimento muito grande, né? Então, de 30 lojas, aí quando eu saí, tava com 200 lojas. E foi um crescimento bem bacana. E nesse período você passou a gostar de esporte? Não, eu passei a amar o esporte. Porque você vivia isso tudo... toda hora. Não, assim, eu falo que graças, assim, a Centauro, eu não vivo, assim, sem o esporte, sabe? Assim, Thalita. O esporte até hoje. Até hoje, sabe? O esporte é meu refúgio, é meu oxigênio, assim, é meu... Olha que legal, né? Não e o que você gosta de Olha, praticar? Eu tô, assim, um pouco, né... indisciplinada, eu diria, mas eu gosto muito de correr. A academia, eu gosto bastante de ir pra academia. Eu gosto de, assim, tudo que é prática esportiva ao ar livre, eu gosto muito, né? Então, às vezes, não tô tão disposta, eu vou caminhar num parque. Mas eu gosto muito de correr no parque, correr ao ar livre. Eu amo correr, eu gosto muito, assim. A atividade que o Japa gosta ao ar livre é levantamento de copo, né, Japa? Churrasco, né? Esse é bom, né, Japa? Pois é, aí, ó, a Centauro deixou esse legado em mim. Eu amo o esporte. E aí, tanto que depois, quando eu saí da Centauro, daí eu fui fui pro Walmart, fui comprar cerveja, tá? Comprar cerveja? Nossa, nada a ver, né? Foi. Mas foi uma mega experiência que eu adquiri ali, né? Uma rede muito grande. Era a do Walmart, mas era a bandeira Sam's Club. Sim. E aí eu entrei como gerente de produto de bebidas. Eu entrei temporário, porque era para assumir a licença maternidade de uma pessoa. Mas quando essa pessoa voltou, aí eu assumi uma outra categoria que era também de atacado, Maxi, bandeira do Maxi, e era para mercearia. Então, já comprei cerveja, já comprei farinha, pipoca, sardinha. Olha isso, que loucura. E assim, é muito diferente? Tipo, nada a ver ou não? A gestão, assim, eu falo. Que gerente de produto... Se você... assim, a método não muda, né? Então, você tem um sortimento de produto que você tem que gerenciar. Entendeu? Se você entende a lógica ali do negócio... A dinâmica. A dinâmica. Então, assim, você tem um sortimento, você tem um público-alvo, né? O que aquele público-alvo precisa, né? O que aquele público-alvo busca? Que faixa de preço, que tipo de produto? É só você conhecer isso, né? E aí, olhando a empresa, qual que é a estratégia da empresa? Qual que é o direcionamento da companhia? E aí você vai montar a tua estratégia, o teu plano de sortimento e a cadeia de fornecimento que você tem ali. Você tendo isso muito claro, você compra qualquer coisa. Entendeu? Doideira. Então, assim, a maior parte da minha carreira lá foi comprando calçados, né? Onde eu comecei ali na Centauro. Mas já comprei, como eu falei, cerveja, a mercearia.
Já comprei carrinho e cadeirinha de bebê, que é puericultura, brinquedo, Olha, velho. que foi no Não é que ela Magalu. tá falando, eu tô lembrando da minha esposa. Minha esposa comprou tudo isso aí também. Comprei. Ela comprou tudo. Até hoje, mas ela não tem essa gestão. Eu vou explicar. Ela tem que ter muito claro qual que é. Né, Japa? Essa gestão ela não tem, não. Ela não tem essas coisas claras. Essa clareza, assim, ó. Ela tem a estratégia dela. Ah, entendi. Isso ela tem, né, Mas Japa? funciona também, eu acredito que deve funcionar. Funciona. Pra ela, Às vezes funciona. tá com falta, né? Ela compra... Não tem uma saída tão boa, sabe? Ela tá comprando. E ela continua. Mas tudo bem. Mas foi isso. Então, assim, a maior parte da minha carreira acabou sendo mais com calçados, né? Esse momento em que eu passei pelo Walmart, daí depois fui pro Magalu. Aí ali no Magalu foi onde eu comprei... aí foi também nesse período da pandemia, né? Então, eu comecei Magalu comprando... foi ali em 2020. Foi 2018 eu entrei no Walmart, 2019 eu fui pro Magalu, Certo. né? Aí foi o que? 2020, né? Que começou a pandemia. Isso, março de 2020. Aí eu fiquei 2019 todo comprando puericultura, que é essa parte de carrinho de bebê, cadeirinha. Aí começou a pandemia. E ali, bem, assim, um pouquinho antes da pandemia foi quando eu engravidei. Uhum. Né? Então, eu engravidei, tipo assim, eu descobri minha gravidez em dezembro. E aí, em março, começou a pandemia. Aí, quando começou a pandemia, né? Aí o Magalu, na época, afastou todos os que poderiam ser grupo de risco para trabalhar de casa. Então, eu me recordo que eu comecei em março a trabalhar de casa. E aí, eu só voltei em fevereiro do outro ano. Eu Sim. trabalhei... Então, eu comecei em março, agosto, o Pedro nasceu. Aí, eu voltei a trabalhar em fevereiro. Desculpa a pergunta, que dia de agosto? 16 de agosto. Olha que loucura, a minha Gigi é do dia 23 de agosto do mesmo ano. Nossa! Sério? Então você do passou mesmo os mesmos dilemas que eu. Foi no meio da segunda onda que nasceu, aí tava aquela loucura, ninguém sabia o que ia Ninguém podia acontecer. visitar, ninguém no hospital. Isso. Era um medo, porque eu tinha que fazer as minhas consultas pré-natal, etc. Exato. Nossa, Era um medo. Era. Porque você tem que fazer, você não pode deixar de fazer, mas ao mesmo tempo Exato. ninguém queria ir pro hospital nessa época, né? Não, tanto que eu lembro que a minha esposa, ela, tipo, não estourou a bolsa, ela furou. Então a bolsa saiu... que eles falam no gelzinho, né, de manhã, e a gente foi pro hospital. Só que assim, na época o hospital tava lotado. Sim. E aí eu entrei, eu falei, putz, como que vai ser isso? Se ou eu ou ela pegar, a gente primeiro ninguém sabia o que ia acontecer com o bebê, né? Porque passa, não passa, como que ia ser. A criança não tem sintoma, mas ela transmite. Era uma loucura, né? O Japa até foi pior, porque a Mel nasceu na primeira onda, que foi abril, não foi? Ainda tava naquela dúvida total. Nossa, ela abril, nasceu em abril, que a pandemia... Foi um mês depois que estourou, né? Que estourou em março, ela nasceu ainda. em abril. Então, tipo, ainda era muita dúvida. Essa foi a pior tudo. fase. Porque eu lembro que quando o Pedro nasceu em agosto, um pouquinho antes era restrito visita e não podia. Isso. Mas quando ele nasceu, até podia ter a visita, mas era assim, era um por vez. Uma pessoa, eu né? lembro Antes disso. não podia, assim. Eu peguei a fase que não podia visita. Imagina, só podia o pai, a mãe e a criança. Era. Foi tenso. Assim, foi bem difícil, assim, né? Mas aí voltei para o Magalu em fevereiro. Uhum. Quando eu voltei, aí eu assumi um desafio pro e-commerce, né? Aí era só e-commerce, porque minha experiência, a maior parte, ela sempre foi no físico. Aí eu assumi um desafio para desenvolver a categoria de 1P em decoração, só e-commerce, né? E aí foi meu primeiro contato com e-commerce, né? O Magalu, eu falo que é uma empresa, assim... eu admiro bastante, assim, né? Tem muita tecnologia, eles são muito dinâmicos, assim, eles mudam muito, né? Então, é uma empresa que eu admiro bastante, assim, e eu aprendi muito, muito, muito ali no pouco período que eu trabalhei, porque eu voltei em fevereiro, aí eu comecei cuidando da categoria de decoração em fevereiro, e aí eu saí de lá em setembro. Então, eu fiquei esse período todo olhando só para o e-commerce, né? Entendendo, tendo esse primeiro contato único, exclusivo só para o e-commerce, né? Então, aprendi bastante ali. Assim, o retorno da maternidade foi muito desafiador, assim, para mim, né? Então, eu tinha ali que entender a maternidade, né? A mãe de primeira viagem, né? Vocês entendem bem, né? Como que é isso. Então, vocês que têm os filhos, né? Você ainda mais tem, meu Deus. Não, ele tem 7. Você entende muito bem. O Japa tem 7 filhos. 3 que tá na nota.
Vai ficar falando aí as coisas. E aí, bom, foi assim, foi um desafio muito, muito grande para mim, né? Então, primeiro ali, né, eu entender o que era maternidade, né? Quando eu voltei, o Pedro tava com 5 meses. Eu tive que voltar um pouquinho antes, porque eu saí um pouco antes, né, por conta da pandemia. E aí foi muito difícil, né? Porque eu não podia ir pra escolinha, porque a escolinha não estava aberta, abria e fechava, e eu não estava segura, meu filho tinha só 5 meses, né? Eu não queria deixar ele na escolinha. A minha irmã me ajudou bastante, né? Então, minha família foi, assim, Porto e ainda é, né? Meus Rede de pais, apoio, né? demais, assim, né? Então, até hoje, minha mãe, meu pai, assim, é quem que segura na minha mão mesmo, sabe? E fala, minha mãe é a guerreira que compra todas as minhas brigas, assim, Sim. né? Eu falo, então, às vezes eu falo assim, mãe, preciso fazer eu tô com um desafio aqui no trabalho, né? Preciso fazer alguma coisa aqui, tipo, desabafando com ela. Aí ela fala, não, então vamos. Aí eu falo, vamos mesmo? Tem certeza, mãe? Mãe. Não, vamos, eu te ajudo, eu tava falando Olha que isso. Minha legal. mãe E sempre foi assim? Sim, eu diria que depois do Pedro, muita coisa mudou, né? Então, depois do Pedro, a família, assim, minha família é muito grande, né? E nós sempre fomos muito unidos, assim, né? De se reunir para datas especiais, tal. Então, Gosta assim, da farra, né? Todo mundo gosta de bagunçar. muito, né? Igual Minha família é muito grande, então a gente sempre cresceu muito, muito junto, assim. Uhum. Mas, enfim, a gente cresce, né? Eu sou Sim. em 4 mulheres. Cada um cresce, vai viver sua vida, né? Enfim. E aí, depois do Pedro, o que eu percebi, né? Que a família, ela se uniu mais, né? Então, a gente passou a ter mais encontros, mais almoço, mais jantares, sabe? Mais períodos, mais momentos juntos, assim. E minha mãe, eu me aproximei muito mais dela, né? Então, o Pedro, eu cuido do Pedro, assim, mais sozinha, assim, né? Então, a minha mãe, ela me ajuda muito, né? Quando o Pedro nasceu, eu me mudei para perto da minha mãe, inclusive, e ela, assim, foi quem me deu o maior apoio, assim, desde do primeiro dia, assim, sabe? Eu diria, de nascimento do Pedro. Então, eu me aproximei muito, assim, da minha mãe, a gente se aproximou demais, assim, então... ela entende as minhas dificuldades, né? Então, ela entende que hoje a minha carreira é importante para eu trazer né, o sustento, né? As coisas que a gente precisa para dentro de casa, né? Eu moro sozinha com o Pedro hoje. Então, ela compra, assim, comigo as guerras, sabe? Então, eu falo, mãe... Eu falo assim, às vezes, ai, mãe, tô pensando em mudar, sabe? Tô pensando, talvez esse trabalho que eu tô não tá dando muito certo, acho que tá muito puxado, né? Daí ela fica assim, ai, mas e agora, né? O que você faz, então? Aí eu falo, mãe, tem uma empresa que tá fazendo uma proposta, né, pra mim, e aí, o que você acha? Ela falou assim, mas você não vai trabalhar demais? Porque aí, se você trabalhar demais, aí depois você vai ficar muito cansada, né? Aí você não vai conseguir. Aí eu fico, ai, mãe, será? Então, assim, né? Tudo eu vou dividindo com ela e ela vai me ajudando muito, assim, também a tomar algumas decisões, né? A minha mãe, ela, assim, né? Tudo que eu sou hoje, né? É o legado que os meus pais deixaram pra mim. Então, eu admiro, assim, a minha mãe, a garra dela e tudo que ela construiu, né? Que é o que eu sou hoje. De maneira que é o que eu quero passar pro meu filho, né? Então, eu falo que na vida nós temos estações. Então, antes do meu filho, eu tinha prioridades, que são muito diferentes das prioridades que eu tenho hoje, né? Então, minha mãe, ela me ensinou no caminho que ela achava o melhor caminho para eu seguir. Cresci, fiz as minhas escolhas. E aí, quando o Pedro nasceu, o que eu pensei? Quero que o Pedro tenha os mesmos ensinamentos que eu tive. Porque os ensinamentos que minha mãe me passou são os que me nortearam nas decisões que eu fiz para minha vida, sabe? E me transformaram na pessoa que eu sou hoje, assim. Então, o legado que a minha mãe deixou comigo, assim, foi muito, muito grande em relação ao que eu vivo hoje com o Pedro. E eu só fui me dar conta disso depois que eu tive o Pedro. Né? A gente vai percebendo muito depois. Quando você tem um filho, você fala, cara, o que eles passaram, filho, né? Nasce uma mãe. Exato. É mais ou menos isso. Nasce o filho, nasce uma mãe. Então, assim, eu observo muito, assim, como que foi, né, que a minha mãe me ensinou, que a minha mãe me educou, porque foi o que me norteou para fazer as minhas escolhas. No meu caso, né, fiz algumas escolhas que
errei, mas eu sempre falo também que a gente aprende mais com os erros, né? Então, eu aprendi muito, assim, com algumas escolhas que eu fiz. E eu olho muito, assim, pro Pedro com esse olhar, sabe? A maneira como a minha mãe me ensinou, a maneira como a minha mãe é e como que eu quero ser para ele também, sabe? Para ele ter ter essas raízes, né? Que foi a que eu fui ensinada também. Então, isso é muito, muito valioso, assim. Esse é eu diria que é o meu propósito de vida, assim, sabe? É passar pro Pedro o legado que os meus pais passaram para mim, esse legado de valor e passar para ele isso, também. Tipo, já tá feliz pra caramba, né? E é essa a minha riqueza, entendeu? Sim. A nossa, né? A nossa. Filho, na verdade, não tem explicação, né? Não. Você falou disso aí, eu lembro quando minha filha mais velha nasceu, eu nunca esqueço disso. Eu saí da sala do parto e aí eu encontrei meu pai e minha mãe, tipo, nós três chorando muito. E aí eu abracei meu pai naquela hora, eu lembro exatamente da cena, assim. Ele falou assim, olha, agora a partir desse momento, você vai entender muita coisa, que você sempre brigou comigo e sempre me esperneou. E aí ele falava, um dia você vai entender. Ele falou, esse dia chegou. E aí, conforme o passar dos anos, a gente vai entendendo. E ele só tem 4 anos ainda, tá? Então, né? Né, Japa? A cara do Japa. E são só 4 anos. Mas você vai entender bastante coisa e entende mesmo. É mó barato, porque começam as teimosias, aí você fala, meu não é possível. Não, e é engraçado porque assim, ó, você fala, eu já vi esse filme, sabe? Só que eu tava do lado de lá. Exato. E aí você fala, como é que pode? E assim, aquele negócio, ó, vai dar merda se você fizer isso, sabe? Não, mas vai dar merda. Bom, então faz. Aí faz da merda, aí você fala, puta, eu já fiz isso, sabe? É difícil. Não adianta falar, entendeu? Não exato. Adianta. Mas você tem que falar. É o papel. Exato. É o papel, né? Então, mas e aí, seguindo, aí nasceu o Pedro. Foi. Isso. Aí, como que, assim, até eu gosto muito de falar, porque assim, com a chegada do Pedro, né, eu voltei de licença maternidade, né, ali em fevereiro, e aí foi muito desafiador, né, eu entender a maternidade, entender como que eu ia lidar com a carreira, porque até então eu não tinha, antes do Pedro era a minha carreira, então eu levantava a hora que eu queria, eu trabalhava até 10 horas da noite e sem limite, né? Sim. E sempre antes do Pedro, a sua prioridade foi carreira, Thalita? Você era muito focada nisso? Sim, era só a carreira. Eu tô tentando achar alguma outra, Era. Resumindo, você falou tudo. Resumindo, sim. Era focadaça mesmo. Porque assim, eu gostava do que eu fazia, sabe? Então, e cada empresa que eu entrava era um desafio novo, um desafio diferente. E aí eu me dedicava, eu queria, assim, dar o melhor, assim, de mim. Então, quando chegou a maternidade, eu me perdi um pouco, assim. Eu falei, como que eu vou fazer agora, né? Porque... Você teve que se dividir. Porque eu falei assim, não, como que eu vou lidar com a carreira, que antes pra mim era basicamente onde eu dedicava a maior parte do meu tempo. Pode, por favor. Dedicava a maior parte do meu tempo, mas eu tenho aqui a maternidade que demanda... E eu prefiro olhar para a maternidade nesse momento mais do que olhar para minha carreira, né? Porque era complexo demais, né? Então, assim, eu pensei... Aí eu voltei para o Magalu na época e foi, assim, bem difícil. Foi, assim, um conflito comigo mesmo, assim, conflito sabe? interno, não era nem algo que a empresa colocava, era um conflito interno, era eu fazendo as minhas escolhas ali naquele momento, né? Até porque eu estava num momento no Magazine Luiza, foi na época ali da pandemia, né? O pós-pandêmico, o meio pandêmico, ali naquele meio em que, na época, o Magalu estava numa ascensão muito grande, né? Então, a empresa demandava muito, né? De todos ali. E eu não estava para esse momento, né? Para essa demanda. O meu momento era o meu filho, a minha maternidade. Então, naturalmente, eu fui fazendo a escolha, sem precisar pensar muito. Né? Então, naturalmente, eu fui fazendo as minhas escolhas. Então, o Pedro demandava, o Pedro precisava. Então, eu ia, né, olhando mais ali, cuidando mais ali dele. E aí, no final de setembro, foi quando a empresa me desligou. E para mim foi um choque, assim. Por quê? No fundo, era o que eu precisava. Sim. Né? Mas não eu não ia tomar aquela decisão. Sim. Né? Aquela decisão eu não ia tomar. Mas eu lembro, assim,
E eu nunca esqueço desses momentos. Que era tão estressante os momentos em que eu precisava trabalhar e olhar a maternidade, que o momento que eu tinha para ficar com o Pedro, eu não estava 100% com ele ali, porque eu estava com a minha cabeça no trabalho. E eu lembro que aquilo me consumia tanto que eu fico até meio emocionada quando eu falo isso, porque quando eu comecei a tentar administrar isso, eu me estressava muito com o Pedro. E ele não tinha nada a ver. Ele não tinha nada a ver com isso. Então, Sim. eu lembro, assim, que um dia a gente estava... eu estava em casa, era um final de semana, e aí o final de semana era full time com o Pedro. Eu ficava o dia inteiro com ele, né? Então, o final de semana que deveria ser para o descanso, eu estava com ele ali o tempo todo, e ele era um bebê, não tinha nem 1 ano, né? E, nossa, era tão cansativo, assim. Eu lembro que, por alguns momentos, assim, eu explodia, assim, sabe? Eu perdia a cabeça, né? Eu estressava, eu dava uns surtos, assim. E aí eu não me reconhecia, sabe? Eu falava assim, gente, Que isso, não né? é essa a mãe que eu quero ser, sabe? Não é, mas por que eu tô desse jeito, né? Porque, assim, eu estava extremamente sobrecarregada. Então, era uma rotina que eu estava vivendo que não estava sendo saudável para minha maternidade. Não estava, assim, isso era fato. Mas eu não ia tomar frente de ir lá e falar, oi, eu quero sair daqui, entendeu? Não ia partir de vocês. Não, eu nunca ia fazer isso. Até eu não tinha mesmo porque coragem a de sua fazer prioridade era outra, mas você sempre foi preocupada com carreira, sim, né? Então, tipo... Sim, pra mim era, como você já falou, o que era a prioridade? Eu sempre olhei pra carreira, sempre zelei, sempre cuidei, sempre dei o melhor de mim em todos os lugares que eu passei. Então eu falava, não, eu não vou fazer isso, sabe? Então, assim, eu não pensava em pedir pra sair. Mas eu estava ali no momento em que eu não estava me reconhecendo como pessoa e como mãe, entendeu? Então, era uma decisão que alguém precisava tomar, sabe? Uhum. Então, nada acontece por acaso, né, gente? Então, nada acontece por acaso, sabe? Eu acho que Deus tem o controle de tudo, né? Então, ele vai ali te direcionando e a gente tem só que colocar no nosso lugarzinho e entender os momentos, entender as nossas limitações para cada estação da vida, sabe? Eu sempre falo isso. E aí, quando eu fui desligada ali no final de setembro, eu fiquei muito assustada, assim, nos primeiros dias. Mas eu pensei, eu falei assim, não, peraí. O que eu vou querer fazer agora, né? Eu vou voltar para esse mesmo ritmo de trabalho? Porque aí vai ser a mesma dificuldade que eu estou 6 tendo. por meia dúzia, né? Você vai trocar. E eu não queria. Eu falei, não, eu quero ser uma mãe diferente, sabe? Que assim, seja mais paciente, né? Porque... Sim. Era, te machucava aquilo. Sim, exato. E aí eu lembro que quando eu saí, logo em seguida, eu recebi uma proposta para trabalhar num varejo que era muito parecido, que era igual, né? Inclusive era para fazer quase a mesma coisa do que eu fazia no Magalu. E em paralelo eu recebi uma proposta da Calan, que é uma rede de 30 lojas, Sim. né? E eu voltava a trabalhar com calçados, né? E aí eu voltava a ter contato com as pessoas que eu tinha lá na Centauro. Para mim, assim, foi muito nostálgico a Calan, sabe? A Calan, eu falo que foi um momento, assim, de muito acolhimento, assim, na minha vida. Então, eu tenho um carinho muito especial por todos ali. A Camila, na época, foi quem me levou para trabalhar com ela. Hoje a Camila está em Balneário, está com uma agência dela. E eu trabalhei com a Camila, com a Renata. Então, eu falo que foi uma empresa que me acolheu. E aí, eu fiz a escolha pela Calan, voltei a trabalhar com calçados infantil. Gente, eu falo, foi muito nostálgico isso, porque era exatamente o que eu fazia na Centauro, sabe? E foi maravilhoso, assim. Então, naquele momento em que eu comecei a trabalhar na Calan, é indiscutível, assim, que eu consegui melhorar muito, assim, a minha qualidade de vida com o Pedro, sabe? A sua versão mãe. Exatamente. Então, foi uma empresa, assim, que eu tenho um carinho muito especial até hoje, sabe? E aí eu fiquei 1 ano ali na Calan. Diferente da Centauro, que eu olhava muito para o esporte, na Calan eu fazia mais ali a parte de desenvolvimento de produto, mais voltado para moda, né? Então desenvolvia as coleções ali de inverno, verão, né? Na Centauro era tudo esportivo. E aí quando eu comecei fiquei 1 ano na Calan, trabalhando aí, comecei a visitar polos calçadistas, que eu cheguei a fazer um pouco na Centauro, mas não muito, então na Calan eu fiz bastante isso. E aí, eu fiquei 1 ano na Calan
E uma headhunter entrou em contato comigo e fez uma proposta para eu ir trabalhar em Santa Catarina. E aí eu falei assim, não, né? Que loucura, gente. Santa Catarina, né? Vou pra Santa Catarina, que meu filho tem... Na época o Pedro tava com 2 anos e meio. Daí eu falei, não, olha... Tenho vontade de ir para estúdio, eu até falei, tenho vontade de ir para estúdio, né? Mas eu acho que eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente, né? Não é esse o momento agora. E aí ela insistiu, ela falou, não, Thalita, a gente quer muito que você vá, né? Você tem um conhecimento que a gente quer muito que você agregue no time. E eu gostaria que você pensasse. Eu vou te dar um dia para você pensar. Aí eu falei, tá bom, né? Mas para mim a resposta já tá clara. Não vou, né? Aí, fui pra casa da minha mãe, né? Lógico, a conselheira, né? Aí comentei com ela, falei, mãe, então, uma empresa me ligou, tal, não sei o quê. Aí conversei com ela, falei assim, mas por que você não vai? Aí eu falei assim, ué, mãe, né? Você tá Como Catarina, assim, como né? assim, né? Tem o Pedro, eu tô aqui, a senhora me ajuda. Aí ela falou assim, mas se você quiser, eu vou com você, né? Aí eu falei, mãe, mas isso é muito sério, né? Tipo, mãe... Enfim, ela fez lá a análise dela, né? Não, se você quiser, eu vou com você. Aí eu falei assim... não sei, né? Aí eu pensei, né? Você começou a avaliar, reavaliar. Aí eu pensei, eu falei, não, gente, Santa Catarina, acho que eu vou ter mais qualidade de vida ali, né? Natureza, vou ter mais tempo com o Pedro. Falei, tá bom, vou aceitar a proposta, né? Assim, né? Resumindo toda essa história, por fim, a minha mãe acabou não indo comigo. Não foi... Eu achei que ela já ia falar, minha mãe foi comigo, me ajudou pra caramba, né? Nossa! Fui lá desbravar Santa Catarina. Aí eu falei assim, Aí eu lembro que aí eu comuniquei a Calana e falei, recebi uma proposta, vou pro sul, né? Todo mundo falou, mas como assim, né? Pra Santa Catarina, você? Aí eu falei assim, não, gente, é que assim, lá eu vou buscar qualidade de vida, né? Eu quero ir realmente pra eu ficar com o Pedro, pra eu ter mais tempo com o Pedro. A proposta era essa. E realmente, assim, atendeu as expectativas, sabe? A expectativa era essa. Então, eu acabei indo para Santa Catarina. Minha mãe, ela não foi morar em Santa Catarina comigo, mas ela foi muito para lá me ajudar. Então, ia, às vezes, minha mãe, meu pai ia, ou a minha irmã ia, uma das minhas irmãs sempre iam lá e me ajudavam. Você tinha um apoio da família? Tinha. Né? Até porque eu viajava muito lá. Então, assim, até uma curiosidade, assim, quando eu passei por todas essas empresas, eu sempre fui gerente de produto, né? E aí, quando eu fui para Estúdio Z, foi para uma proposta de especialista. Então, eu fiz uma escolha até de meio que um downgrade na minha carreira, mas olhando ali especificamente para vou ter mais tempo com meu filho, né? Eu vou ter mais qualidade de vida com meu filho. Então, a minha expectativa era essa. E realmente, assim, foi um ano que eu trabalhei bastante, mas o ritmo de Santa Catarina é outro, né? Então, é muito diferente do que a gente vive aqui em São Paulo. Então, o trânsito de São Paulo, né? Assim, É tudo muito desgastante, né? Muito. Então, assim, a cidade lá, ela... assim, fecha tudo muito cedo, né? Tipo, eu lembro que eu morava num lugar, assim, que a padaria, ela não abria de domingo. Ô, louco! E aí, não, detalhe... ela entrava em recesso ainda. E aí eu me mudei pra lá em janeiro. Foi tipo 3 de janeiro eu fui pra lá. E ela tava de férias. Restaurante que fecha Era pro padaria. almoço. E aí ela tava lá, plaquinha lá. assim, estamos de férias, voltaremos só tipo 20 de janeiro. Eu falei, mãe... Hora pois, né? Mas Tava falei, no quando começo. que essa padaria vai abrir, né? Ô, louco, nunca vi padaria de férias, Era é assim, novidade. mas era a padaria lá do bairro. Então, assim, é outro ritmo, né? Então, atendeu as expectativas. Foi um ano em que, assim, na Estúdio Z eu trabalhei bastante, mas era outro ritmo, assim, né? Então, você parava um pouco mais cedo. Então, eu deixava o meu filho na escolinha, eu buscava o meu filho na escolinha. Às 6 horas eu já estava na minha casa. O final de semana, quase todo final de semana eu ia pra praia. 20 minutos de casa, entendeu? Campeche, várias praias maravilhosas, não sei se você conhece, assim. Já fui pra lá. Florianópolis. Já fui pra lá. Então, assim, foi um período, assim, da minha vida maravilhoso. Maravilhoso, assim. Lá você foi comprar infantil? Que era o que você Lá eu fui comprava. pro sourcing. Aí eu fui como especialista de sourcing.
E aí era para olhar também para o infantil. Então, o meu papel lá era fazer então, tinha a área de produto, né, e estilo. Estilo desenvolvia, produto trazia ali a estratégia de produto, e aí o sourcing, ele ia atrás das fábricas, né, as melhores fábricas para desenvolver os produtos que o estilo e produto demandava. Então, eu ia lá para Polo buscar o melhor produto, os melhores fabricantes, os melhores fornecedores, os melhores produtos, até pelos que eu conhecia também, pela experiência que eu tinha, né. Então, eu visitava bastante Polo, né, eu ia muito ali para Nova Serrana, para Birigui, e aí, mas a empresa ela passou por várias mudanças nesse período, e o sourcing ele diminuiu bastante, eu não sei se ainda, eu acho que nem existe mais lá o sourcing, talvez só para alguma linha específica. E aí, com isso, e uma coincidência muito grande também, quando eu comecei na estúdio, o Viana foi para estúdio também. Então a gente chegou junto na estúdio, foi uma coincidência assim muito grande, Fábio Viana. Então... Que você tinha tido contato lá na Centauro, Centauro. Que eu trabalhei mais de 10 anos com ele, foi o meu... Eu digo que foi, assim, a pessoa que segurou na minha mão mesmo, um mentor assim. lá Foi atrás, o meu né? mentor, assim. Eu sou grata demais a ele, assim. E aí, quando eu cheguei na estúdio, foi, assim, foi uma surpresa, assim, maravilhosa, sabe? Quando eu descobri que ele estava indo. Foi muita coincidência, assim. Então, eu lembro que eu comecei dia 3 de janeiro, se eu não me engano, e ele começou, acho que no finalzinho de janeiro, assim. Foi bem junto perto. que nós começamos, E a empresa passou por várias mudanças, né, durante esse ano. Foi um ano muito difícil para o varejo, 2023. E aí, com essas mudanças, o Viana me colocou para cuidar do feminino, gerente de produto do feminino. Aí eu voltei para gerente de produto. Eu ia perguntar isso. Voltei para gerente de Boa. produto. E aí eu falei, galera, não. Depois voltei para produto, né? Não teve jeito. Não teve jeito. Só que foi assim, eu pensei assim, gente, não sei se vai dar certo isso, né? Porque eu tô sozinha com meu filho, né? Mas assim, eu nunca digo um não sem tentar, né? E sempre fui muito transparente com o Viana, né? Sempre abri muito para ele a minha situação, né? Então, ele sempre esteve muito ciente de tudo, assim. Então, eu fiquei, acho que 1 mês ou 2 no feminino. E aí, sentei com o Viana e falei, Viana... Não tem como. Não vai dar. Falei, olha... Quantas lojas a estúdio A estúdio, ela... Acho que 200 lojas, mais ou menos. Mais o e-commerce. O e-commerce era muito pequeno. Hoje deve estar em algumas plataformas até. Mas o foco principal eram as lojas, né? Lojas físicas. Em Santa Catarina, em Mato Grosso. E aí foi isso. Então, ele fez essa mudança, né? Me colocou como gerente de produto. E eu falei assim... Aí eu sempre fui muito transparente com ele. Falei, olha, vamos ver, né? Vamos tentar. Mas, assim, você sabe dos meus desafios, né? Tô aqui com o Pedro. Minha mãe vem aqui uma vez ou outra, me ajuda. Mas estou sozinha com ele. E aí começaram muitas viagens. Muito mais até do que tinha antes. E, enfim, não deu muito certo, não né? rolou. Aí conversei com o Viana e tudo certo. Daí eu saí da estúdio. Pensei, vou continuar por aqui, porque eu gosto daqui, né? Amei morar em Santa Catarina, o ritmo, tudo lá, né? A natureza, assim, dificilmente quem vai para aquele lugar e mora lá quer sair de lá, assim, sabe? E até pelo vínculo, assim, que eu criei com o Pedro, sabe? Eu falo assim, ó, a expectativa foi atendida quando eu fui para lá. Então, eu criei um vínculo muito forte, assim, com ele. Foi muito maravilhoso esse tempo que a gente passou ali. Mas também eu acredito nos ciclos, né? Que eles... Nas estações. Nas estações. E mesmo a gente não querendo, a gente tem que se adaptar e aceitar. E aí eu tentei... Quando eu saí lá da estúdio, até vim para São Paulo, fiquei um pouco aqui, vim passar Natal, Réveillon com a família. Voltei lá para o Sul e falei, vou tentar me recolocar aqui. Vou tentar, sei lá, fazer qualquer coisa, né? Aqui, por aqui. E não foi tão fácil assim, né? E algumas empresas aqui em São Paulo fazendo proposta para eu voltar, né, para São Paulo. E aí, dentre essas empresas, a Shein. E eu lembro que quando a Shein fez contato comigo, tinha 2 outras empresas também que fez contato, e empresas muito mais tradicionais, que são empresas que eu já estou mais acostumada a trabalhar. E aí, eu lembro que eu pensei assim, bom, se eu voltar para São Paulo, vai ser... eu acho que para uma dessas 2 empresas, né, que são um pouco mais tradicionais, né, porque a Shein, não sei, né, uma startup, eu pensava assim, não sei, né, eu ficava meio assim, né, com a Shein, não sei, mas eles foram muito rápidos, assim, no processo seletivo,
foram muito objetivos, muito rápidos. Eu gostei, o Luiz foi quem me abordou, né, lá na Shein, então eu gostei muito dele, assim, desde o começo, desde a da primeira entrevista, assim, que eu fiz com ele. Então, eu digo que eu adquiri mais a confiança nele do que, sabe, Sim, assim, né? Foi sim. O por Luiz, ele. ele era Na diretor? pessoa. O Luiz, não, o Luiz, ele é gerente hoje lá de todo o 3P, é ele quem cuida de todo o 3P da Shein. E eu não o conhecia pessoalmente, mas assim, foi pela rede de relacionamento, né, que eu tinha na Centauro. Ele trabalhou na Centauro também. Então foi através dessa rede de relacionamento assim que ele fez contato comigo pelo LinkedIn, fez a proposta e assim, eu senti confiança nele, eu gostei dele, falei, não, vou aceitar, vou aceitar, né? E pensei também, né, pelo momento que eu passei, né, voltando de licença maternidade, eu pensei assim, né, comecei a trabalhar numa empresa um pouco menor, a Calan, depois fui para estúdio, uma empresa diferente, fui para o sourcing, e aí quando a Shein fez a proposta, eu pensei assim, poxa, é uma empresa que hoje está super em alta no mercado, é uma empresa que tem mexido muito com os grandes varejistas, né? Tem mudado muito o comportamento do consumidor, né? O consumidor, ele tem... É um novo comportamento que você tem hoje comprando no marketplace, né? Então, quando eu recebi a proposta da Shein, eu mudei um pouco a minha perspectiva, né? Pensei assim, poxa, em vez de eu mudar para o mesmo, né? Empresas tradicionais, loja física, tal, que é o que eu sempre fiz... eu acho que eu vou olhar para a Shein. Uma experiência diferente. Vou olhar para a Shein e vou entender como que é esse negócio, né? Do marketplace, que Sim. eu nunca tinha trabalhado, eu não tive contato nenhum. Até porque até então você era gerente de produto, você estava focada em compras ali. Montar a coleção. Não, a Shein realmente foi assim É muito diferente. Então, ele queria que eu fosse por conta da minha experiência com calçados, mas para fazer muito diferente do que eu fazia lá. Né? Então, a minha experiência que eles precisavam é o meu conhecimento de calçado, de sortimento de calçado, as melhores fábricas, né? O que é um tipo de calçado que não pode faltar no calçado feminino, num calçado masculino. Então, o que não pode faltar na plataforma de calçado, né? Para um sortimento de calçado. Então, o olhar era esse, que a empresa esperava de mim. E eu fui na perspectiva de... É um marketplace, é diferente, deixa eu entender como é que para mim eu não tinha zero assim, conhecimento, não tinha. Mas depois que eu entrei, assim, eu falei, uau, sabe? É um negócio, assim, muito grande, o marketplace, que cresce, que vem crescendo muito e vai crescer muito mais ainda, sabe? Então, e assim, eu só fui ter noção disso depois que eu entrei. Né? E depois que eu entrei, que eu fui começar a entender, assim, falei, cara, olha o tamanho desse negócio, sabe? E, além disso, também, o fato de ser uma empresa que não é do Brasil, né? A Shein, ela é uma empresa com sede em Singapura e assim, tem bastante expatriado lá, né? Tem muitos chineses lá. E é muito diferente a cultura, né? Então, já passei por várias empresas, várias diferentes culturas, assim. Mas a Shein foi eu digo que foi um choque de cultura, assim mesmo. Eu lembro que no primeiro mês, eu falei, eu não vou ficar nessa empresa. Assustou mesmo. Eu não ia ficar. Eu estava decidida. Sim. No primeiro mês, eu falei, não, eu não vou ficar nessa empresa, não vai dar certo isso aqui, sabe? Não tem como, Não né? vai dar certo, não combina comigo isso aqui, né? Essas pessoas, né? Esse time era muito diferente. Mas aí eu falei, não, peraí, né? Por que eu entrei aqui? Qual era o meu objetivo, né? Então, olhando estrategicamente aqui, o que eu vim fazer aqui? Eu vim conhecer o marketplace, né? Eu vim entender como que é. Então o marketplace e também a empresa Shein em si, eles têm um jeito de trabalhar que é muito diferente de qualquer empresa, assim. E olha que eu tenho propriedade, parece que eu já passei por algumas empresas aí. E assim, eu aprendo muito. Além do marketplace, mas a maneira como eles trabalham também, sabe? Eles são muito rápidos, muito dinâmicos em fazer as mudanças, né? Então, a Shein, a economia, ela tem feito muitos movimentos, né? A gente tem passado por um momento na economia que as empresas, elas têm que ter muito jogo de cintura para acompanhar as mudanças e continuar bem. E a Shein, ela, além de fazer essas mudanças, acompanhar as mudanças, ela não é uma empresa brasileira, então ela está tendo que entender o brasileiro,
né? Acompanhar as mudanças, né? A taxação que teve recentemente, né? Que começou em agosto, aí a taxa das blusinhas, né? Que eles Sim. falam que aumenta o preço dos produtos que vêm da China, né? A Shein trazia muito produto da China. Ô, Thalita, e lá eles são líder de mercado? Uhum. São. Hoje a Shein, ela é líder de moda. Então, plataforma... Na China. Ah, não. Eu digo lá, que nem eles estão aqui no Brasil trazendo talvez o know-how que eles Sim. têm, que eles entendem de marketplace, estão entendendo Sim. aqui as particularidades do Brasil. Mas eu digo assim, lá, eles já são consolidados. Globalmente. É porque tem vários países, né? Mas a Shein hoje, globalmente, ela é referência de plataforma de moda. Olha que legal. Né? Então, de moda, fast fashion, a Shein, ela é referência. Mundial. Global, exato. E aí, vindo para o Brasil, ela, hoje, falando em plataformas de marketplace, a Shein, ela é líder de moda. De moda, tá. Né? Então, assim, trazendo esse olhar, assim, até como eu não tinha tanta experiência com moda, né? Moda eu fui olhar mais para Calan, Estúdio Z. Uhum. E aí, entrando na Shein, o foco ali é moda. Moda, fast fashion. Tanto que o slogan da Shein é ter muita novidade sempre. Né? Então, você sempre vai ter novidade ali. Então, o vendedor que está na plataforma hoje, se ele quer se diferenciar ali, se ele quer ter relevância, ele tem sempre que estar trazendo produtos novos. Se ele sempre está lançando produto, ele sempre está lançando produto com Ele frequência, tá à frente dos demais. ele está sempre tendo relevância na plataforma. Porque a plataforma, ela é isso que ela vende. Ela é tendência, é fast fashion, é sempre ter produto novo ali, entendeu? E a empresa não tem um CD, é 100% ali o estoque do cliente, o próprio... Não, tem. Ah, tem. Tem, então é assim. Então, a Shein, ela é uma plataforma de vendas. Certo. E só que nessa plataforma, ela tem, assim, inúmeras lojas, né? Então, você entra na plataforma e vai comprar uma calça e uma camiseta, por exemplo. E aí, você comprou de 2 lojas diferentes. Então, o que a Shein faz? Ela pega esses produtos, coloca no armazém e do armazém ela envia para o cliente. Mas isso após a compra ou até antes da compra? Ela já recebe a mercadoria dos vendedores e Depende, deixa armazenado? tem 2 situações. Tá. Tem a situação em que você comprou o produto, ele vai para o armazém para unificar e manda para o cliente. Mas tem também o full, né? Que é quando você tem já um produto de curva A ali. Uhum. E aí, alguns desses produtos, eles ficam guardados no armazém. Que aí, como ele já tem aquela demanda conhecida, Sim. então ele já sai direto do armazém e vai para o cliente. Esse é um produto que vai mais rápido até. E até pra galera entender qual que é o seu papel hoje dentro da Tá. Shein. Bom, hoje eu atuo como gerente de contas, né, da parte de calçados. Eu faço a gestão dos vendedores estratégicos de calçados da plataforma. Então, a gente tem um time de calçados lá. E aí, esse time é composto por 5 pessoas, né? E aí, esse time, ele olha para essas contas maiores de calçados, né? Então, a gente tem muitos vendedores na plataforma, mas poucos é que são gerenciados pelos gerentes de conta. Né? Então, são esses vendedores que têm boa nota, têm boas avaliações nos produtos, né? Eles têm algumas Tem métricas... uma reputação boa. Sim, exato, para serem atingidas e chegar a ter o gerenciamento de conta ali. E aí, o gerente de conta, né, ele faz o direcionamento das melhores estratégias para o vendedor ele se destacar na plataforma. Né? Então, como que ele consegue vender melhor o produto dele? A gente vai dando essas orientações. Né? Então, o que a ferramenta oferece de recursos para ele se destacar na plataforma? Né? Então, hoje a Shein, ela tem a principal campanha, que é o Double Date, né? Que é o 11/11, o 12/12. Então, o vendedor que entra nessas campanhas são os que normalmente têm mais relevância, têm um impulso de tráfego, né? Então, o vendedor que sempre está participando dessas campanhas são os que normalmente têm mais destaque na plataforma, né? Gostou? Interessante. Então, não, é legal, porque pra gente é novidade também, né? Muita gente tem muita dúvida. Porque realmente o Japa, na verdade, é consumidor assíduo
essa veio de lá. Ó, ele compra É muito. mesmo? É sério, ele compra muito. Que eu gosto desse tecido diferenciado, que é difícil você encontrar aqui, até em algumas magazines, e agora a gente tá encontrando. Mas lá já tinha um tempo antes, então Bem bonita. eu Tem muito bom eu gosto. uso vários, e eles até me zoam, que é um pano diferente, parece às vezes de cortina, de tapete, de Ele Não, coxa. é chique, olha que bonito. Não, as eu acho primeiras bem que ele usava, linda. essa ainda é mais bonita, mas tinha umas que era da Probel. De colchão, assim, tinha umas outras. Não, então, mas ele é consumidor bem assíduo e tem muito cliente nosso que acaba tendo muita dúvida, né, de como funciona. E pra Aham. gente também é uma novidade e realmente ela vem crescendo muito, né? Ela vem Bem. ganhando... Ela tem um foco, assim, em cima dela hoje que ela vem se tornando referência Sim. aqui dentro do Brasil hoje, né? E é Sim, super muito. legal saber um pouco mais dessa história. Sim, pois é. Hoje você tem várias plataformas, né? Então, e a Shein, assim, a maneira como ela se destaca hoje é justamente oferecendo a moda, né? Então, você tem várias plataformas que vendem, uma pode ser um pouco mais focada em eletrônico, outra é mais focada em, tipo, esses acessórios, né? De Sim. cozinha, utilidade doméstica. E a Shein, daí, ela volta mais mesmo ali para confecção, moda, calçado. Mas tem também essa linha que é o home living, né, que a gente chama, que aí tem a parte de cozinha, né, os acessórios, tem a parte de eletrônicos também, mas assim, o core mesmo é a confecção, Foco maior. calçados, que é voltado ali para moda mesmo, tendência. Isso mundialmente, né? Então é algo que Sim. vai se perpetuar Sim. talvez durante um tempo. Exato, a Shein ela vem para o Brasil já com esse nome consolidado, né, de ser uma plataforma de moda. Então, ela já tem esse nome, né? Toda essa história. Então, ela é uma empresa global, gigante, que aí ela vem para o Brasil e ela só vai entendendo como é que é o brasileiro, como é que funciona a cultura, né? Como que eu vou me adaptar e atender melhor, né? Mas, assim, né, não é muito tempo que eles têm aqui no Brasil, acredito que está com uns 2 anos e pouco. Mas, assim, eles... enfim, né, a gente percebe o quanto Foi eles... um foguete, na verdade, né? Porque em 2 anos Foi. alcançar esses números, assim, a mulherada, na verdade, começou muito, eu ouvi falar, eu acho que o ano passado, bastante, tipo, minha mãe, minha esposa falando bastante, eu até então nem sabia do que se tratava, né? E aí a galera começou, depois eu baixei o aplicativo também, comecei a comprar, e realmente é o que você falou, o sortimento é gigantesco. É gigantesco. É muito, E é muita assim, coisa. o que é legal é que eles têm os algoritmos assim. Se nós 3 aqui for abrir o aplicativo da Shein no celular, a tela ela vai Isso. aparecer diferente para cada um, porque ela traz, ela O seu observa perfil. o teu perfil, o teu hábito de consumo, o que você procura, e ela vai direcionar os produtos daquilo Olha que só. você está procurando. Então, se nós 3 agora abriu aqui o aplicativo e você vai ver que as 3 telas são extremamente diferentes, porque ele vai loucura. sugerir para cada um pelo teu perfil, pelo tipo de produto que você busca. Então ele vai... E assim, e é a infinito, minha, parece. É verdade mesmo, sempre aparece as coisas mais diferentes. Então, assim, e aí parece que é uma plataforma, é uma vitrine infinita. Exato. É uma vitrine infinita, E você assim. fica ali, se deixar, tipo, 2 horas. E eu vou te né? dizer que, olha, eu tô lá na Shein desde março. Até hoje eu descubro coisas que eu não conhecia. Eu falo assim, cara, como assim? Como Aí a menina fala assim, pode? você comprou isso? Eu comprei na Shein. Falei, não, manda pra mim esse link, né? Eu quero ver o que é isso, porque eu nunca vi isso. E é sempre assim, uma indicando pra outra, porque conforme mais você vai se aprofundando em alguma coisa, você vai descobrindo sempre coisas novas, assim, sabe? É infinito, né? Parece que realmente Muito é isso, é legal, né? Um infinito. time de tecnologia, tipo, muito, muito bom, né? Focado, Não, né? gente, é uma escola ali. Eles têm muito a ensinar. Olha que Tecnologia legal. ali é... E eles trazem muita coisa lá da China. Sim, muito do que, assim, do que acontece na plataforma já é o que é lá, né? Já é algo nos que lá... outros lugares, né? Aham. Não diria na China, mas como são nos outros países, né? Então, eles vão trazendo como é, mas vai adequando também a como que... É o consumo do brasileiro, né? Exatamente. Que tem a questão cultural. Exatamente. Então, hoje tem produtos que a gente tem o 1P,
na Shein, porque assim, a Shein, ela basicamente, ela intermedia só a venda, né? Então, você vende na plataforma, vai para o cliente final. Mas nós temos um time de 1P, que é quem faz o desenvolvimento também. E aí, a gente tem uma marca que é nova, que chama, se não me engano, Cajuni. Ai, acho que é isso. E aí, ela é uma marca, assim, bem brasileira, assim, bem tropical, sabe? Bem colorida, bem bonita. E aí, tem um time que fica até no Brás, sabe? Que faz o desenvolvimento. Que faz o desenvolvimento. E aí, essa linha, ela tem parte que é fabricada aqui, tem parte que é fabricada na China. Então, tem marcas dentro da Shein que elas são desenvolvidas aqui no Brasil. Olha, e é, assim, exclusivo, né? Para realmente as brasileiras, assim, sabe? Então, assim... E que é só comercializado aqui? Sim. Não, tá dentro da plataforma. Ah, tá. Então, tá na plataforma para quem quiser global. comprar. Exatamente. Que legal. E são marcas, assim, incríveis, assim, sabe? São bem, bem lindas mesmo. Coleções maravilhosas. E você sabe se o time de tecnologia, se já está sendo feito isso, tem experiência com IA, alguma coisa desse sentido? Tem, a gente usa muito. É que daí essa parte, ela fica mais com o time da China. Né? Tá. Então, assim, mas eu sei que tem, porque tem muita demanda que vem pra gente, né? Então, por exemplo, a gente fez uma varredura na plataforma e a gente buscou produtos nesse tipo de produto aqui, que a inteligência artificial trouxe, né? Então, aí demanda pra gente alguma atividade, pra gente olhar ali, buscar algum tipo de produto que tá tendo maior procura, busca algum tipo de produto que tem muita procura, mas não tem muita oferta. E aí essas buscas, essas varreduras que normalmente às vezes acontecem na plataforma é através de inteligência artificial, com certeza, usa muito. A gente não opera isso, né? É mais esse time de fora. Mas tem muito. É loucura, porque assim, a galera acha que isso é muito coisa do futuro, né? Não Todo é, mundo... gente. Exatamente. E a gente ouvir isso, vê que é muito real É. e já é o presente. É muito presente. E a galera sempre fica naquela ainda de teimar, né? De, não, isso aí daqui pra 30, 40 anos a gente vai estar falando Não, sobre galera, isso é e hoje. tal. É hoje, então Exato. sempre a informação, ela estando no momento certo, vai trazer bons resultados, né? Sim. Sempre. É legal demais isso aí, eu não manjava não, isso é louco. Então é legal porque a galera vem atrás da gente com essa procura de informação também, porque é algo, teoricamente, que nem você falou, 2 anos e pouco. Então é algo novo, Sim. que a gente ainda vai ver muita evolução em cima Sim. disso, mas quanto mais informação a gente consegue ter e passar para quem está nos acompanhando, é Sim. muito bacana. Sim, com certeza. E aí, pegando esse gancho, meu jovenzinho, a gente tem que falar, só rapidinho que eu vou fazer uma propaganda, a gente tem que falar daquelas pessoas que têm medo de trocar, que tá no calçado e quer colocar confecção, mas tem medo e não sabe nem por onde começar. Tá aqui um exemplo da Thalita, né? Exato, meu jovenzinho. Aquela galera exatamente. que tem medo e não sabe por onde começar. Não sabia, Por quê, galera. meu Porque a gente jovem? tem a solução a apresentar aqui para vocês, que se você tem uma loja de calçados, quer implementar confecção, ou é de confecção, quer implementar calçados, não sabia por onde começar? Aqui, ó, através dessas fotos a gente fala do Luizinho da Perfitubos, né, Lucão? Que é o nosso Pablo Picasso, que ele faz essas Do varejo. maravilhas aqui, meu jovenzinho. Assim, ó, além de reformas de loja, ele tem toda a parte de equipamento. Então vamos lá, arara para confecção, mesas de valorização, bancas de calçados, gôndolas de calçados, armários para confecções, meu jovenzinho. O cara é fera, ele faz de tudo de cabo a rabo. Exatamente, galera. E ele já vem aí fazendo a parceria com grandes varejistas do nosso segmento, entre eles Timax, It's Fashion, Paulistana, Melone, KLK, Respira, velho, calma. É tanta Águia gente, né? Shoes. Então assim, galera, se vocês tiverem qualquer dúvida, dá uma olhada nessas lojas, vê a exposição, vê essas partes dos armários, dos equipamentos. É tudo o Luizinho que é responsável por essas obras de arte, né, Lucão? E tem desconto, meu jovem? Se falar que veio do Se podcast? vir do podcast, com certeza tem. E se ele não der um desconto bom, entre em contato com a gente, que a gente pega ele lá pelo pé da orelha. A gente puxa a orelha dele, né, meu jovem? É o Luizinho da Perfitubos, meu jovem. Caramba, Thalita, gratidão, meu, de verdade. Vai ter história. Que Pois é. top. A gente acabou se conhecendo na Calan, Foi. né, nessa época ali. Daí eu tava
iniciando um trabalho, na época eu lembro muito forte com a Marvel, a gente fez um trabalho bem legal ali dos personagens e tal. A gente trocava muita ideia, até por conta dos filhos serem de idade parecida. Muito parecida, né? verdade. Então a gente conversava bastante. E o Santo bateu, né? Ali a gente sempre trocou muita ideia. E, meu, de verdade, te agradeço. Tô bem feliz de tê-la aqui com a gente, tá compartilhando sua história aí. De verdade, gratidão. E é que nem a gente falou aqui no começo, né? Já era algo pra ter dado certo bem no começo, até da nossa história, dos primeiros episódios, mas tudo tem o tempo certo. Agradeço a paciência, deu Pelo certo. amor de Deus, a gente que agradece, de verdade. Gratidão Obrigada, estar aqui gente. conosco, compartilhar a sua história, compartilhar informações, agregar para quem tá acompanhando. Nossa, a gente fica muito contente. Foi um prazer todo meu. Eu agradeço demais a oportunidade. Espero ter contribuído e, assim, foi muito, muito gratificante para mim também poder participar desse trabalho incrível que vocês fazem. Vocês estão, assim, de parabéns. Obrigado, de verdade. Pra gente ouvir isso é sempre muito bom e das pessoas que estão vindo aqui é melhor ainda, de verdade. Que a gente admira, né? Que às vezes a gente ouvir coisas boas já é legal, já é gostoso, mas de quem a gente admira, Melhor tem um ainda. respeito, é ainda mais Legal, gostoso gente. e gratificante. Gratidão. Vai lá, Japa, dá aquele jeitinho pra galera. Galera, então, ó, quem ainda não curtiu, não se inscreveu, não compartilhou, dá tempo, curte, se inscreva, compartilha. É o mínimo diante a tanto conteúdo valoroso que a gente tá trazendo, né, Lucão? Meu Japa, se gostou, Curte. e se não gostou? Curte também. Se isso gostou, manda pros amigos. Se não gostou, pros inimigos. É isso aí, meu Japa. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Tudo de bom!